Olá, reitero a felicidade de estar aqui com vocês, comentando várias questões dessa prova de 2017, uma prova muito linda. E aqui estamos diante de uma questão 37, embora o texto longo, mas uma questão que tem uma pegada muito importante, uma oposição, fala da escrita do passado, conectando ao que a gente vê hoje o tempo todo, que é essa escrita tecnológica, né? Essa internet que foi um divisor de águas na nossa vida e nunca mais seremos os mesmos. Mas vocês vão ver como o texto é fácil de compreender, tá bom? Mas sempre assim. Primeiro, ler, né? Primeiro a gente vai ler a questão e depois a gente vai ler o texto, porque eu acho que fica interessante. Olha como o texto é longo, né? É um texto imenso, mas nem sempre o que é imenso é mais difícil. Na reportagem, então, se a reportagem é um texto bom de ler, a reportagem é um gênero, é uma espécie de aprofundamento de uma notícia, né? A notícia tem que ser bem curtinha, porque importa o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, e na reportagem pode ter uma opinião de alguém, pode ter um texto mais expositivo, né? E a notícia fica mais um senso de narrar algum fato que aconteceu. Na reportagem é uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Está vendo essa pegada aí, né? Essa dicotomia, essa oposição. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. Então, a mensagem hoje que a gente passa tão curtinha, né? E tão imediata, pelo que a gente está vendo aqui, pelo comando já está dizendo que já era feito isso antes, mas de que maneira? Temos que ler o texto, é um texto um tanto quanto longo. Segundo Stendhal, Marco Túlio Cícero, filósofo político romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. A gente toma até um susto, né? O autor relata como Cícero usava um escravo que posteriormente tornou-se seu escriba para redigir mensagens em rolos de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Essas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje temos computadores de banda larga, mas os romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens, né? Disse esse estudioso BBC do Brasil. Membros da elite romana escreviam entre si constantemente comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressando opiniões. Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e de forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais pontos de Acta Diurna, um jornal exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa tábua, o iPad da Roma antiga, era levada por um mensageiro até o destinatário que respondia embaixo da mensagem. Bem, pessoal, a gente toma até um susto, né? Os estudiosos têm essas coisas, mas é verdade. Se a gente for olhar os gêneros textuais, né, que são muitos, né, mais de 5.000, não é nada de muita inovação. A gente olha aí, por exemplo, hoje mudou um pouquinho, né, a configuração do blog, mas quando a gente viu o blog, quando ele começou, o blog parecia um diário. O pessoal que você ia lá escrevia. Vocês que já tweetaram, que tweetam, o tweet agora mudou, né, duplicou 280 caracteres, mas o tweet era pequenininho, né, 140, e nos lembrava muito daqueles textos, daqueles telegramas que nós passávamos, porque o dinheiro tinha que ver por quantidade de caracteres, então as pessoas tinham que escrever de maneira muito curtinha, senão era muito dinheiro. O Instagram, as coisas vão mudando, porque as inovações, mas assim, o Instagram, quando surgiu, era muito interessante, parecia aqueles álbuns de fotografia, não sei se vocês tiveram na casa de vocês, que geralmente botava naquela banqueta da sala e tinha lá aquelas fotos lindas, porque se a gente olhar, pouquíssimas vezes a gente vai para o Instagram para ficar triste, vai ver fotos horrorosas, é tudo bonito, é tudo bacana, um momento que é registrado, então a gente vê muito essa pegada, né? Hoje mesmo as aulas presenciais têm tanto recurso, né? A gente não pode estar presencial, mas tem outros recursos. Então, acaba que o homem parece um ladrão, não só de palavras, mas de ideias também. E é isso que o texto está dizendo, embora seja longo, mas fácil, muito, muito informativo. Agora a gente faz o quê? Relê e vê o que ele está perguntando. E eu nem precisava ler tudo. Diz que é uma coisa atual, que foi retomado lá, que os antigos já faziam. Quanto ao gênero mensagem, que parecia, né, a tábua aparecendo hoje no iPad, né, como ele diz aí,
Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos. A, o imediatismo das respostas, B de bola, o compartilhamento de informações, C de casa, a interferência direta de outros no texto original, D de dado, a recorrência no seu uso entre membros da elite, e a letra E, perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. O fato de eles terem falado, né, do pessoal antigo foi só para exemplificar. Então, uma das coisas que eu acho mais terríveis é marcar esse item, porque não fala do perfil social dos envolvidos. Aí ele falou do Cícero e tudo, porque ele queria fazer analogia. Mas não diz aqui hoje quem coloca a mensagem, quem quiser, né? Você vê gente idosa, criança, hoje até um bebezinho, ele já sabe fazer alguns comandos. Então, eu acho que esse item aqui, se esse não está certo, recorrência de seu uso entre membros da elite. Lá foi só para exemplificar, aqui na situação atual, outras pessoas, né, nós todos aí, elite ou não, usamos. Portanto, e ele disse que tem que ser duas coisas, né, antiga e atual, que perdura, se perdura é um ponto de interseção. Interferência direta de outros no texto original. Não, porque eu mando uma mensagem, você pode não gostar da minha mensagem, eu não concordo com você, mas mesmo assim a minha mensagem continua lá. E eles escreviam no papel, comentavam lá, nem sempre comentavam de igual ideia. Eu tenho outra ideia, eles lá, portanto, a gente também já coloca, não tenho que fazer interferência, posso concordar, posso discordar. Compartilhamento de informações, gosto muito. Imediatismo da resposta. Alguns alunos até, que eu vi em comentários, eles marcaram esse. Eu acho que esse não dá certo, porque é um ponto de interseção. Antigas e atuais, o que perdura, no passado não era imediato, porque já pensou, um escravo ia, mesmo que ele fosse correndo, mas as distâncias eram longas, não havia carro, enfim. Então aqui é o compartilhamento de informações que é o mais importante, né? Um rei lá sabia o que o outro lá de uma outra província, sei lá o quê, portanto, o imediatismo acontece na nossa situação atual, não na nossa situação do passado, tá bom? Portanto, não há sombra de dúvida de que a resposta é a letra B, embora o texto longo, falando de tecnologia, mas muito interessante mesmo, eu amei, e eu espero que qualquer questão, gênero envolvendo tecnologia, ou seja o que for, que vocês também estejam prontos para acertá-las, tá bom?